Alô você, mais uma vez aqui nós do canal Aposentadoria Fácil, trazendo sempre grandes informações. Às vezes a gente fica ausente, traz assuntos bem recorrentes, e hoje o assunto do momento, o assunto que a gente traz no momento aqui é o quê? É a sensibilização das pessoas, ou melhor, a conscientização das pessoas em relação a uma doença muito frequente na população brasileira e mundial, que é o quê? O diabetes. Gente, olha só, o diabetes são milhões de pessoas no mundo que sofrem dessa doença. E a gente pensar que essa doença é simples, não é. A gente pensar que essa doença não leva a uma aposentadoria, ela leva sim a uma aposentadoria. Leva sim a uma aposentadoria. Nós estamos vivendo o mês de novembro, é um mês de alerta. É um mês de você conscientizar do que existe essa doença e que você pode combater alguns efeitos dela. E isso é importante. E foi criado, então, não foi criado dia 14 de novembro como um dia para comemorar, porque quem vai comemorar que ficou doente não tem cabimento, mas foi criado o dia 14 de novembro como uma forma de pensar, de repensar sobre uma doença tão grave como essa, certo? Isso foi trazido foi criado esse dia como dia internacional, como dia de conscientização internacional mundial do diabetes. Porque no mundo todo são 537 milhões de pessoas com essa doença. Bom, agora que você sabe de alguns detalhes dessa situação, é importante o quê? Para a gente continuar fidelizado, é importante que você continue o quê? Inscrevendo no nosso canal, ativando o sininho de notificação aí, deixando seu like. Isso é muito importante, ó, simbiose, sempre junto, e a gente vai caminhando, ok? Mas vamos lá para as definições, o que vem a ser o diabetes, quais são os tipos de diabetes. A gente sabe que o diabetes é uma doença que ataca o quê? Que ataca o sistema circulatório, porque vai o quê? Vai contaminar o que? O sangue. O sangue vai ficar um sangue com o quê? Um sangue fragilizado devido ao excesso ou não de açúcar no sangue. Então, é o controle que você pode ter com seus próprios alimentos, com os hábitos de vida. Uma vida estressante leva a uma situação de diabetes, uma falta de atividade física, enfim, você que vive uma plenitude de vida, vive cada momento de cada vez, você que não acha que tem que fazer tudo de uma vez só, e esquece de fazer as outras, você está correndo risco de ter o diabetes. Mas aquela pessoa que vive um momento para cada situação, pratica seus esportes, alimenta adequadamente, dorme bem, alimenta bem, tem atividade física, tem lazer, essa pessoa ela já diminui o risco aí da diabetes, a não ser que seja um diabetes, que a gente vai ter os tipos de diabetes, a não ser que seja um diabetes derivado de uma situação genética, aí já é outra situação, certo? Bom, então falando dos tipos de diabetes, é importante aí para você só ter uma noção, uma breve noção rápida, assim a gente não é conhecimento de medicina, né? A gente trata aqui mais de conhecimento jurídico, mas só para você ter uma definição aí, diabetes do tipo 1 é causado pela destruição das células produtoras de insulina em decorrência de defeito do sistema imunológico em que os anticorpos atacam as células que produzem a insulina e o que? Ocorre em cerca de 10% dos diabéticos. Então, ou seja, o que vai acontecer nessa situação? Vai destruir as células produtoras de insulina. Esse é o tipo de diabetes tipo 1, tipo grave. Tipo 2 diabetes resulta da resistência à insulina e de deficiência na sua secreção. Ocorre em cerca de 90% dos diabéticos. 90% dos diabéticos está no tipo 2, que resulta da resistência à insulina, certo? Então, ou seja, é importante você saber os tipos, para você saber, lógico, o tipo 1 é muito grave, o tipo 2 também tudo não deixa de ser, gente. Você tem que se cuidar, você tem que se prevenir, tem que se tratar. Agora, existe também a diabetes gestacional.
Lógico, durante a gestação é normal que todo o sistema imunológico, todo o sistema orgânico da mulher fica fragilizado. Então, nessa situação, você tem o quê? A diminuição, a tolerância à glicose. É diagnosticada pela primeira vez na gestação, podendo ou não persistir após o parto. Sua causa exata ainda não é conhecida. Então, a gestacional, o organismo fica fragilizado, não tem um motivo ainda, uma causa ainda definida, mas existem situações que as pessoas, mesmo depois do nascimento, do bebê, enfim, continuem com a diabetes. Existem relatos dessa situação. Outros tipos, aí a gente tem outros tipos de diabetes, que são decorrentes de defeitos genéticos associados com outras doenças, ou com o uso de medicamentos. Às vezes as pessoas usam medicamentos descontrolados, enfim, ou por conta de uma outra doença acaba contraindo aí a diabetes. É importante que você conheça essas situações para você saber como agir no contexto em que você vai ao médico e o médico te pontua aí que você está com a diabetes e que tipo de diabetes você está. A gente vai pensar nos principais sintomas da diabetes. Os principais sintomas que a gente tem da diabetes, de uma forma geral, eles fazem o quê? Diabetes tipo 1, que a gente já classificou aí para você. Aí você vai ter vontade de urinar diversas vezes. Gente, mas pode ter outras situações que levam a essa doença, tá? Porque você, por exemplo, a pessoa, o homem, que tem problema de próstata, ele pode ter vontade de urinar diversas vezes, porque não há uma liberação contínua. Né? Então você tem que analisar essas situações. Não quer dizer que você tem esse problema e é diabetes tipo 1, tá ok? Fome frequente, sede constante, perda de peso, fraqueza, fadiga, nervosismo, mudança de humor, náusea, vômito, isso pode ser um dos sintomas da diabetes tipo 1. E a diabetes tipo 2? Olha, a diabetes tipo 2, onde a gente tem 90% dos diabéticos enquadrados nesse quadro, aí, nessa definição de diabético tipo 2, a gente vai ter que infecções frequentes, as pessoas vão ter muitas infecções no organismo, alteração visual, né, visão embaçada, dificuldade na cicatrização de ferida, formigamento nos pés, sente os pezinhos meio que formigando, né, e furúnculos, aquelas pessoas que saem muitas feridas pelo corpo e tal. Isso é interessante, a gente traz isso no nosso canal Aposentadoria Fácil, para quê? Para manter você que fica ligado no nosso canal informado, é uma forma de informar, certo? Não é para informar sobre a aposentadoria, porque a gente já fala diversas vezes que todas as doenças que prejudicam o seu bom funcionamento te levam a uma situação de aposentadoria. Então é evidente que diabetes sim te leva a uma situação de aposentadoria, ok? Mas vamos lá, tratamento. Uma dieta saudável, atividade física, evitar o uso de tabagismo, né, gente? Cigarro, o uso de açúcar exagerado. A gente tem, além disso, pode ser tratada e as suas consequências evitadas ou retardadas com medicamentos, né? Além da questão alimentar, né, das atividades físicas, você tem as medicações, que, graças a Deus, são muito eficientes nesse sentido aí, vem ajudar milhões de pessoas. E fazer exames regulares e tratamentos em situações de complicações, aí depende de outros tratamentos, de outras formas de prevenção, ok? O importante é que você tenha que ter conhecimento de todas essas situações para você saber como você deve agir diante de uma situação que você está com quadro diabético. Não interessa se é tipo 1, tipo 2 ou outros tipos, não interessa. O que você tem que saber é que todas essas doenças decorrentes da diabetes, que a diabetes produz no seu organismo aí, te levam a uma situação de você ter um auxílio-doença, está garantido em lei. E esse auxílio-doença leva a uma aposentadoria, com certeza. Então, seja, e como é que você consegue aposentar pela diabetes? Olha, lógico, levando os laudos, os exames, que prova como que está a sua taxa de insulina, como está o seu percentual de glicose no organismo, e mediante
essas avaliações dadas em exames, você vai ter direito ao seu auxílio-doença e, posteriormente, à sua aposentadoria. Comunica às pessoas que te acompanham, comunica às pessoas que te ouvem, às pessoas que às vezes carecem de informação. Você chega para essas pessoas e informa, olha, vocês tiraram o canal Aposentadoria Fácil, que se a pessoa tem diabetes, não importa o tipo, ela pode afastar, ter direito ao auxílio-doença e pode até aposentar. É isso aí que nós, aqui do canal Aposentadoria Fácil, trazemos para você muita informação para que você consiga informar outras pessoas e, com isso, ajudar pessoas. Um grande abraço, joinha para você.